Em nome do Senhor Jesus, vamos fazer uma oração nessa hora. Eu quero chamar aqui evangelista Henrique, vem cá. Quero chamar aqui evangelista Celeste. Eu quero chamar aqui minha esposa. Vem cá, minha pretinha. Minha gatinha. Nós vamos orar. Quero fazer uma oração junto com você. Irmão, Deus nos plantou em Levi Gasparian, amém ou não amém? Amém. Deus nos colocou nessa cidade para sermos sal, para sermos luz, para resplandecermos a glória de Deus. E nós vamos orar nessa hora. Nós vamos orar por Levi Gasparian, nós vamos orar pelo nosso Brasil, nós vamos orar pelo mundo, pelas nações, vamos orar por aqueles que têm dado a vida no campo missionário, têm feito a obra de Deus com tanto zelo, com tanta excelência, muitos ao preço de sua própria vida, para que vidas sejam alcançadas e tocadas pelo Senhor. O Henrique vai estar orando por Levi, Celeste vai estar orando pelo Brasil, Adri vai estar orando pelas nações da terra, em nome do Senhor Jesus, amém? Você pode fechar os seus olhos e orar junto com a gente nessa hora, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai, mais uma vez te damos graças, Senhor amado, Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas, na nossa família e nessa cidade, Senhor, da qual o Senhor Deus entregou a nós, e nós, Senhor, como teus servos, Senhor, tomamos posse dessa cidade. Deus, então nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, visita nessa hora cada lar, cada família, cada comércio, Senhor, dessa cidade. Senhor, toma a prefeitura dessa cidade nas tuas mãos, toma, Senhor, todos ali na Câmara Municipal, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar bradando nesta cidade, Senhor, através de nossas vidas, ó Pai, porque estamos te buscando, ó Deus amado, Deus querido, em espírito, em verdade, crendo na tua palavra, Senhor, e crendo naquilo que o Senhor tem nos dado, ó Deus. E nós temos essa cidade, Levi Gasparian, Senhor, como uma bênção que o Senhor tem entregue a nós. Por isso, ó Pai, nós guerreamos nessa hora, clamamos o Teu nome, Senhor, sacudimos o inferno nesta hora e repreendemos todo o mal nessa cidade. Meu Deus, em nome de Jesus, continua cuidando de nós, continua repreendendo, Senhor, este mal que assola toda a terra. Mas Deus, em nome de Jesus, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre esta cidade, Senhor, que o Senhor continua guardando, curando, salvando e libertando, Senhor, e nos dando graça a cada dia, Pai amado, Pai querido, para te buscar em espírito e em verdade, Senhor, para que possamos ver, Senhor, o Teu agir, para que possamos ver o Teu poder, a Tua graça, alcançando cada um, Senhor, cada jovem dessa cidade. Nós repreendemos, Senhor, o demônio da droga, Senhor, que seja repreendido, que caia por terra agora, hoje, pelo poder que é no nome de Jesus. Liberta, Senhor. Toma essa juventude nas Tuas mãos. Toma cada chefe de família, Senhor, dessa cidade. Em nome de Jesus, Senhor. Onde tiver um joelho dobrado nesta hora, visita, meu Deus. E trabalha, Senhor, nessa vida, Senhor. Formando assim guerreiros Teus, Senhor. Porque é por Ti que marchamos e guerreamos por essa cidade. Que foi para isso que o Senhor nos levantou, Pai amado, Pai querido. E todos nós cremos, Senhor, que a mudança vai chegar nesta cidade. Então, meu Deus, livra, em nome de Jesus, e nos sustenta na Tua presença, Senhor, nos dando autoridade no poder que é no Teu nome, para que possamos, Senhor, repreender todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Aleluias, aleluias, nesta mesma fé, nesta mesma ligação aqui, igreja, continua orando, continua clamando nessa hora, todos unidos aqui numa mesma fé, que é no nome santo do Senhor Jesus. Oramos por todo esse país, pelo nosso Brasil, aleluias. Eu começo orando pelo presidente deste país. Amado Deus e poderoso Senhor, continua, Deus,
dando sabedoria, Pai, comandando lá, Senhor, lá em Brasília, meu Pai. Senhor amado Deus, lá no Planalto, Senhor, a vida deste homem que foi, meu Pai, aleluia, escolhido para estar lá, para governar este país. Amado Deus, em nome de Jesus, nós pedimos por todos os governadores, meu Pai, todos que estão à frente, Senhor, aleluias, 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 todas as cidades, meu Pai, incluindo a nossa aqui, Senhor, de Levi, Gasparian, Três Rios, todas as próximas aqui, ó Deus, Deus Santo, Deus amado, que estejamos debaixo, aleluias, da Tua graça. Te pedimos, Pai, que os Teus anjos estejam lá, meu Pai, naquele Planalto, Senhor, dando àquele homem sabedoria do alto, não sabedoria humana, mas a do Senhor, Pai, para estar governando este país. Em nome de Jesus, seja repreendido todo espírito de miséria no nosso país, seja repreendido todas essas pragas em nome de Jesus, que tem levado muitos, oh meu Deus, tem levado muitos à morte, Pai. Essas pragas aí que tem rondando, meu Pai, todo o mundo, não só o Brasil, mas todo o mundo, que esta praga aí, dessa doença Covid-19, que seja repreendida agora pelo sangue do Cordeiro. Aleluias, glória a Deus, santo, santo é o Senhor. Pai, nós te pedimos aqui, por este país, que haja, Senhor Deus, mais empregos para pais de família que precisam, que haja saúde, meu Pai, que haja mais prosperidade, famílias restauradas, crianças abençoadas, crianças, meu Deus, com oportunidades, meu Pai, de escola, aleluias, crianças estudando, crianças aprendendo, oh glória a Deus, aleluia. Te peço também, meu Pai, olha, Senhor, por essas pessoas miseráveis, meu Pai, que estão sendo entregues aos vícios, meu Deus. Quantos, meu Pai, naquele lugar, a Cracolândia, meu Deus, jogados lá, Senhor, como trastes, como pessoas que ninguém olha, que ninguém ora. Deus, em nome de Jesus, envia anjos, meu Pai, envia anjos nesses lugares, meu Deus, para resgatar, Senhor, porque lá tem vidas, lá tem almas, meu Pai. Oh Jesus, nós clamamos aqui junto como igreja do Senhor por todo esse país, em nome de Jesus, que haja mais presença do Senhor em cada família, em cada lar, em nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor, glórias e glórias e glórias. Sim, meu Deus, a Tua palavra diz que tudo que é ligado aqui na terra é ligado aí no céu, Senhor. E nessa hora, meu Deus, nós ligamos as nossas orações. Senhor, estamos nesse culto de missões e queremos, ó Pai, interceder por todas as nações do mundo. Senhor, quantos lugares carentes, mais carentes o Teu nome, Senhor Jesus. E nessa hora, Senhor, nós oramos e pedimos a Ti que o Teu Evangelho, Deus, seja proclamado nos quatro cantos, Senhor, dessa terra. Deus, nós intercedemos pelos missionários do Senhor espalhados pelo mundo. Homens e mulheres, jovens, Senhor, que deixaram a sua vida. Saíram, Senhor, da zona de conforto para proclamar o Teu Evangelho. Meu Deus, sê com eles neste momento. Usa os Teus servos, Senhor. Deus, que todos sejam alcançados, que todas as tribos, todas as nações, Senhor, todos os povos, ó Deus, todas as ilhas, ouçam falar do Teu nome. Mais do que ouvir, Jesus, eles Te conhecem. E a Tua igreja intercede, Senhor. Pedimos a Ti misericórdia. Misericórdia, Senhor, pelas almas que têm sido dizimadas, por vidas, ó Pai, que se afastaram do Teu caminho. E nós intercedemos neste momento. Pedimos uma intervenção do Senhor nesta terra, Deus. Jesus, que as pessoas ouçam o Teu nome. Deus, e tenham uma experiência maravilhosa do que é servir a Ti. Visita as nações neste momento. Visita as nações mais carentes, mas visita as mais ricas também, Deus. Pois o Senhor não faz acepção de pessoas. O que importa é a salvação das almas. E nós pedimos a Ti, Deus, salva o planeta.
Jesus. Levanta cada vez mais missionários. Levanta cada vez mais homens e mulheres dispostos a pregar a tua palavra, Jesus. Ah, Deus, levanta todos os recursos necessários para que o teu evangelho chegue, Senhor, aos 4 cantos dessa terra. Ah, Jesus, vem abençoando. Venha, Deus, alcançando vidas. Usa-nos, ó Espírito Santo de Deus. Levanta, Senhor, pessoas para orar. Levanta pessoas para contribuir. Levanta pessoas que possam ir anunciar o teu evangelho. Nós, como igreja do Senhor, intercedemos, meu Deus. Porque nós, como igreja brasileira, nós temos toda a liberdade de estar aqui cultuando ao Senhor. Mas Deus tem irmãos nossos espalhados pelo mundo te adorando escondido, para não morrer nesse momento. Quantos já perderam a vida e não negaram o teu nome, Jesus? Continua usando os missionários do Senhor. Continua usando as missionárias do Senhor nesta terra. Deus, porque as portas do inferno, ela não vai prevalecer contra a tua igreja, Deus. Não vai prevalecer. E nós intercedemos. Intercedemos pela tua igreja espalhada pelo planeta Terra, de todas as nações. Ah, Deus, aviva a tua obra. Aviva a tua obra cada dia, para que a igreja possa sair e proclamar o teu evangelho e alcançar os perdidos. Ah, Deus, alcançar aqueles que não ouviram falar do teu nome ainda. Nós entregamos nas tuas mãos, Jesus. Amém. Estenda a sua mão em direção da bandeira do nosso país. Pai, nós oramos por um avivamento. Nós oramos por um avivamento, Pai. Como igreja do Senhor, nós clamamos, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Mas antes do Senhor voltar, nós te clamamos. Traz um avivamento mundial para a salvação de todos os povos. Traz um avivamento para a última colheita, antes do grande e terrível dia do Senhor. Aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Usa a tua igreja de uma forma gloriosa. Usa a tua igreja para salvar, para curar, para libertar. Usa o teu povo com poder e autoridade. Nós clamamos, ó Deus querido, que todas as cadeias do Satanás caia por terra. Toda artimanha do inferno seja repreendida em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, abre as portas para a pregação do evangelho. Novas casas, novas famílias, novas pessoas, novas ruas, novos bairros, novas cidades. Pai, em nome do Senhor Jesus, abre os céus sobre nós. E que o teu nome seja glorificado. Que o teu nome seja glorificado. A tua igreja clama por um avivamento, Pai. Um avivamento. Um avivamento para que nenhum irmão se perca. Um avivamento para que aqueles que caíram, afastaram, desistiram, possam retornar para a casa do Pai. E para que aqueles que ainda não vieram, a luz do Evangelho possa resplandecer para eles. Tudo para que o teu nome seja glorificado. Como igreja do Senhor, nós oramos e profetizamos toda a sorte de bênção sobre Levi, Três Rios, toda a região,
sobre o Brasil, cada estado, cada cidade, sobre as nações da terra. Profetizamos céus abertos, tudo para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte aí, meu amado. Aleluia. Fala com esse irmão que está do seu lado. Que bom que você está aqui. Fala com ele. Deus vai falar com você. Amém ou não amém? Quero convidar aqui o pastor João Batista. Vem cá, pastorzão. Em nome de Jesus. Pastor João Batista. Como eu falei aos irmãos, pastor João Batista é um homem de Deus. Tem uma vasta experiência no campo missionário. O senhor tem um trabalho aonde? Guiné-Bissau? Né? Daqui a pouco o senhor vai falar mais. Já teve algumas vezes na África, fazendo um trabalho, fazendo a obra de Deus. Eu falei com ele que da próxima vez que ele for lá, ele vai ter que levar eu. Falei com o Fagner, quando o Fagner pregou aqui. Aleluia. Irmão, estende a tua mão para cá. E para nós é um prazer lhe receber aqui, viu, pastor? Deixa Deus te usar. Deus te dê graça, sabedoria, autoridade para compartilhar com a gente aquilo que Ele já te deu. Tende a tua mão para cá e fala comigo, pastor João Batista. Deixa Deus te usar para falar comigo nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos receber o servo de Deus aplaudindo Jesus bem forte. A paz do Senhor para os irmãos. Boa noite para todos. Motivo de alegria de poder estar aqui nesta noite pela primeira vez, para poder louvar, exaltar, engrandecer e bendizer o nome daquele que vive, o nome daquele que é eterno e o nome daquele que vive para todo sempre. Nessa noite trazemos um abraço também da nossa igreja, né? Deixei a nossa igreja para poder estar aqui nesta noite, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Então, para a gente ganhar tempo, queria te pedir, já aproveitar que você está em pé, abra sua Bíblia no livro de Atos 13, onde nós estaremos meditando nessa noite. Glórias a Deus. Atos 13, do 1 até o versículo 4. A igreja achou, pode dizer amém? E diz assim: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, e a saber a Barnabé e Simeão, chamado Nige, e Lúcio de Cirênio, e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarcas, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse-lhe o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Podemos assentar, irmãos? Irmãos, é muito bom poder estar aqui nesta noite. E nós estamos nesta noite diante de um culto que, para mim, é um dos cultos mais importantes que existe na face da terra. O culto de missões, porque entendemos que Jesus, Ele é missionário. Se nós pegarmos a nossa Bíblia de Gênesis, Apocalipse, nós vamos ver missões. E eu glorifico a Deus que quando uma igreja ela abre a visão para missões, a igreja ela cresce. A igreja ela vai progredir, a igreja ela vai avançar. Porque nós estamos fazendo a vontade daquele que é missionário. E quando nós olhamos para a batida do coração de Cristo, a batida do coração de Cristo é por almas, é por vidas. É por aqueles que estão morrendo sem conhecer a Cristo, é por aqueles que estão morrendo sem conhecer o Senhor Jesus Cristo. Nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui adorando, nós estamos aqui servindo, nós estamos aqui celebrando, nós estamos aqui se alegrando o Senhor, e nós cantamos aqui nesta noite que o nosso general é Cristo. Nós vamos ver que missionários estão morrendo,
por causa da palavra de Deus. Missionários agora estão sendo aprisionados, missionários agora estão sendo decapitados. Por quê? Porque eles pecaram? Não. É porque eles estão evangelizando, é porque eles estão pregando, é porque eles estão anunciando o nome de Cristo. E nesta noite, irmãos, eu quero ser fiel a Deus aqui nesta noite, conforme o nosso irmão, ele foi na nossa igreja, ele foi fiel de entregar o recado que Deus entregou lá. E quando nós olhamos para esta palavra, nós vamos entender que Deus, Ele tem preocupação com a igreja. Deus, Ele tem preocupação conosco nesta noite, porque entendemos que quando nós olhamos para a igreja, nós olhamos para Cristo, nós vamos ver o que Cristo veio pregar é o reino de Cristo. A igreja, ela precisa ser anunciadora do reino. A igreja precisa viver o reino, a igreja, ela precisa anunciar, a igreja precisa proclamar a tempo e a fora de tempo. Entendemos que é tempo de nós anunciarmos, é tempo de nós pregarmos o evangelho de Cristo. Mas quando nós olhamos, irmãos, em falar o evangelho, nós entendemos que às vezes pregar é somente dentro da igreja. Conforme eu vi aqui o nosso amado irmãos, que estava com o braço com a tipóia, né, estava falando, estava louco, Senhor, para que pudesse fazer a tua obra, vir aqui na frente e fazer a tua obra. Mas nós entendemos que Jesus Cristo, Ele quer muito mais, porque entendemos que o verdadeiro campo missionário não é dentro da igreja, é lá fora que nós devemos pregar, lá fora que nós devemos anunciar, é lá fora que nós devemos anunciar a tempo e a fora de tempo, porque entendemos que é tempo da igreja se levantar e triunfar o evangelho de Cristo. Isso daqui é muito sério, porque nós vamos agora olhar para o livro de Atos 13. Nós vamos ver uma igreja, a igreja de Antioquia. E a Bíblia vai dizer então que estava em Antioquias alguns profetas, doutores a saber, a Barnabé, a Simeão, chamado Nir, e Lúcio e Sinineu, que foram criados como Herodes o Tetrarcas. Versículo 2 me chama a atenção, pastor, porque a Bíblia vai dizer que servindo eles ao Senhor. Isso daqui é lindo, porque hoje nós vamos entender que muitas pessoas, às vezes, ele está na igreja, ele quer fazer alguma coisa para o pastor, para mostrar para o pastor que ele está fazendo. Ele quer fazer alguma coisa na igreja para poder mostrar que as pessoas ele está fazendo. Mas quando nós olhamos aqui, ele está servindo ao Senhor. E quando nós olhamos esta palavra Senhor, nós vamos entender que Ele é autoridade, que Ele é a primazia, Ele está em cima de tudo. E se Ele é Senhor, eu devo obedecer aquilo que o meu Senhor, Ele diz, Ele fala, Ele manda. E quando nós olhamos para essa palavra Senhor, eu estou falando que nós devemos fazer aquilo que Ele manda. E quando nós olhamos para ali, para a Bíblia vai dizer que é para nós irmos e pregar o evangelho a toda criatura. Eu quero ser ousado nesta noite, eu quero fazer uma pergunta aqui nesta noite. E eu creio que já vem anunciando mais de uma semana, mais de 2 semanas. Quem sabia que nesta noite era um culto de missões aqui? Levante a mão, por favor. Levante a mão, seja sincero. Quem que você convidou nesta noite? Quem que você chamou nesta noite? Quem que você trouxe nesta noite? Com quem você se preocupou nesta noite? De trazer aqui nesta noite, porque o culto é de missões. E às vezes nós olhamos para nós, achamos que é só nós que dependemos, ou nós precisamos da salvação, enquanto Jesus está dizendo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O interessante é que quando nós olhamos, irmãos, para esta palavra Jesus, Ele não está perguntando para mim, se for para você, se você quer anunciar, se você quer pregar, a ordem é para ir e anunciar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Ei! Se Ele é o teu Senhor, você não faz aquilo que você quer. Você faz aquilo que o teu Senhor, Ele te ordena. E o que Ele tem te ordenado nesses últimos dias? O que Ele tem falado com você nesses últimos dias? E servindo ao Senhor. Eu entendo que eu sou servo. Eu entendo que a minha mente é de servo e a minha visão é de servo. E se eu tenho visão de servo, eu anuncio. Eu não anuncio porque o meu pastor manda. Eu anuncio porque eu entendo que é mandamento, é obrigação minha de anunciar a tempo e a fora de tempo.
Dai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a qual eu tenho chamado. Isso aqui é tremendo, isso daqui é maravilhoso, isso daqui é glorioso, por quê? É porque eu vou de missões. Isso daqui é tremendo, porque a Bíblia vai dizer que eles estavam servindo ao Senhor. E o Espírito Santo de Deus vai vir e vai dizer: apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra a qual eu tenho um chamado. E se nós formos olharmos, nem todo mundo aqui tem um chamado para ir para o campo. Mas tem pessoas que foram chamadas para sustentar a obra. Tem pessoas que foram chamadas para segurar a corda. E enquanto você segura a corda, enquanto você sustenta o missionário que está no campo, tu está dizendo: missionário, vai, porque nós estamos aqui segurando a corda, nós estamos aqui sustentando, tanto com oferta, com oração e o nosso clamor. Há outros que foram chamados para poder orar. Pastor, eu não posso ir, mas pode orar, pode contribuir. O problema hoje é que as pessoas olham e falam assim: não, eu preciso contribuir, mas eu tenho que contribuir com muito. Não, missões não se faz assim. Missões se faz com um pouco de cada um daquele que contribui, com aquele que coloca aquilo que Deus colocou no coração dele. Eles estão servindo ao Senhor. E agora entenda, irmão, não é o pastor, não é o evangelista, não é o presbítero, é o Espírito Santo de Deus que dita a regra. É o Espírito Santo que direciona. É o Espírito Santo que direciona, que conduz e que envia alguém para o campo. E a Bíblia vai dizer que ele, servindo ao Senhor e jejuando, disse-lhe o Espírito Santo: apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Eu quero profetizar nesta noite, irmãos, que essa igreja será uma igreja sustentadora de missionários. Que essa igreja vai ser igreja com projetos. Que essa igreja alcançará não somente Levi, Gasparian, mas alcançará o mundo para Cristo. Porque o Espírito Santo de Deus está sobre essa igreja. O Espírito Santo está sobre a tua vida. O Espírito Santo, ele está sobre mim. E a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor Jeová está sobre vocês, está sobre mim. Ele me ungiu para mim pregar as boas novas, libertar os cativos, saltar os aprisionados. Só pode fazer a obra de Deus quem tem o Espírito Santo de Deus, quem foi vocacionado. Só pode fazer a obra de Deus aquele que foi revestido de poder, de autoridade, de unção, de graça, de virtude. É esse Espírito que me impulsiona a eu pregar. É esse Espírito Santo de Deus que me impulsiona a entrar dentro de uma boca de fumo e falar de Jesus para o camarada que está lá dentro da boca de fumo, ele sendo chefe, traficando, ele distribuindo as drogas para alguém vender. É esse Espírito Santo de Deus que ele me impulsiona. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele é fiel, ele não faz acepção de pessoa. Se vir traficante, se vir prostituta, se vir quem vier, ele vai entrar com plano de salvação sobre a vida dele. É o Espírito Santo de Deus que faz. É o Espírito Santo de Deus que nos direciona. E a Bíblia vai dizer que o Senhor separa eles para a obra do Senhor. Eu já vi muitas pessoas comprarem carro e colocar o dizer assim: esse carro foi Deus que me deu.
E outros dizem: esse carro é da obra do Senhor. Só que ele nunca tem tempo para pegar um enfermo, para poder trazer para a igreja para participar da ceia. Mas ele diz que o carro é do Senhor. Alguém, quando está doente, ele nunca está disponível para pegar a ceia para levar para aquele doente. Mas ele colocou que foi Deus que deu ele. Ele colocou que aquele carro é da obra do Senhor. Eu tenho um carro, eu ganhei um carro, e o carro não é meu. Eu ganhei para mim, mas não é meu. Ele vive mais na obra do que comigo. Porque eu entendo que aquele que me chamou é fiel para poder realizar muito além daquilo que eu penso ou imagino. Aí agora presta atenção, porque ele vai falar que o Senhor chama, que o Senhor escolhe, que o Senhor vocaciona, mas que o Senhor o separa e o Senhor chama para a obra. Eu falei aqui que cada um de nós aqui, nós temos um chamado. Se você for olhar, tem pessoas que ele tem um chamado na área do louvor tremendo. Ele vai louvar poderosamente. A hora que ele colocar a mão no microfone para poder louvar, a presença de Deus vem, a graça de Deus vem, a unção vem, porque Deus o vocacionou, Deus chamou ele, Deus escolheu, ele faz a diferença. Não adianta eu querer pegar esse microfone, eu querer louvar conforme os irmãos louvaram, não vai sair nada mesmo. Ele foi vocacionado para uma área específica. Quando você olha alguém que é vocacionado, ele é chamado na área da oração. Ele vai orar tremendamente, ele vai ajoelhar, ele vai falar com Deus e Deus vai responder aquilo que ele foi chamado para poder fazer, porque nós entendemos que ele foi vocacionado, ele foi chamado para uma área específica. Você já viu alguém que quando foi chamado, alguém está enfermo, ele vai lá, ele coloca a mão, ele ora, e aquele que está enfermo é curado. Por quê? Porque entendemos que ele foi vocacionado, ele foi chamado para aquilo. Não adianta eu querer fazer aquilo que ele faz, porque não vai acontecer o que acontece com ele. Eu posso ir, eu posso orar, posso. Alguém vai ser curado, pode ser curado, mas que aquele camarada que ele foi chamado, ele foi vocacionado, Deus está sempre confirmando aquilo que Deus chamou ele para poder ser. Você olha para alguém que quando é vocacionado, quando é chamado na área da palavra, e você vai ver que o camarada ele bate a mão apenas em um versículo da Bíblia, e ele vai se desenvolver de maneira sobrenatural, porque ele foi chamado. Ele encontra riquezas tão profundas dentro de um texto, que a qual eu vou ler e não vou encontrar, porque ele foi chamado. A desenvoltura é tremenda. Ainda mais que estude, ainda mais que busque as riquezas, Deus trará a riqueza das revelações do céu sobre a vida dele. Mas quando nós olhamos para Abraão, Abraão é chamado, e o Espírito Santo de Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O interessante é que Abraão não conhecia, Abraão não sabia, mas Abraão estava disposto a atender o chamado que Deus o tinha chamado, que Deus o tinha vocacionado. E eu pergunto para você que está aqui nesta noite, o culto é de missões, e eu pergunto para você: você está disposto a atender o chamado que Deus tem contigo? Ainda que você venha sofrer, ainda que você venha sofrer perseguições, ainda que as pessoas venham se levantar contra você, ainda que você tenha que morrer por causa do evangelho de Cristo, você está disposto a atender o chamado de Cristo na tua vida? Porque atender o chamado, ele te traz sofrimento, ele te traz choro, ele te traz solidão. Qual é o momento que os missionários mais sentem saudade da sua família? É nesse momento agora de final de ano, que ele quer receber um abraço da família e não tem. Ele quer receber um telefonema e não tem quem vai telefonar para ele, dependendo de onde ele estiver. Ele não vai receber aquela visita do pai e da mãe, porque está fora. Eu me senti só.
Queria os meus irmãos por perto, eu não tinha. Queria abraçar o meu pai já com idade e não tinha como abraçá-lo. Mas o Espírito Santo de Deus em todo momento estava comigo. Estava me confortando, estava me consolando. Ele me levou e a obra aconteceu. E quem está disposto a atender o chamado do Senhor, o nome do Senhor será glorificado. Senhor, Abraão fala: Abraão, sê tu uma bênção, porque aqueles que te abençoarem serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Sê tu uma bênção para aqueles que de repente não são uma bênção para você. Ser uma bênção, ser um canal de bênção para aqueles que não são uma bênção para você. Porque você, quando for canal de bênção para ele, você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado na tua vida. A Bíblia vai dizer que ele atende o chamado do Senhor. E no entanto que ele é conhecido como pai de uma grande nação. Eu profetizo que esta igreja, ela alcançará as nações. Eu profetizo nesta noite que o coração desta igreja serás o coração que tem a batida do coração de Deus. Que essa batida atenderá, que esta igreja atenderá o chamado de Deus na vida dela. Porque, irmãos, eu atendi o chamado de Deus. Eu atendi quando Deus me chamou. Mas antes de atender, eu não tinha trabalho. Eu não conhecia sobre as portas abertas. Eu não conhecia sobre a janela 1040. Deus me permitiu a conhecer. Deus me permitiu a estudar. E logo depois Deus me deu um emprego muito bom, pastor. Um salário abençoado. E no auge da minha carreira, a minha esposa vira para mim e fala assim: é tempo de nós ir para o campo. O que vocês acham que eu falei? Eu falei: eu vou para o campo para passar necessidade nada. Eu vou para o campo nada para passar fome. Eu não vou para o campo para poder ser perseguido. Mas quem te chama te garante. Quem te chama te protege. Quem te chama ele te guarda. E muitos viravam para mim e falavam: rapaz, você vai para o campo para passar necessidade, você vai para o campo para passar fome, você vai para o campo para levar sua filha para morrer de fome. Sabe quem falava isso? Pergunta para mim quem falava isso. Pergunta para mim quem falava isso. Eram os próprios crentes que não acreditavam na minha chamada. Se você não acreditar na tua chamada, ninguém acredita. Se você não acreditar naquilo que Deus te chamou para você ser, naquilo que Deus te chamou para você ninguém vai acreditar naquilo que você até mesmo não acredita. Sabe o que aconteceu, resumindo? Eu virava para minha esposa e falava assim: você vai orar sozinha. E ela orava sozinha, pastor. Ela orou por um bom tempo sozinha. Um dia eu acordei com vontade de orar. E quando eu coloquei o meu joelho no chão, foi instantâneo, pastor. Foi colocar, Deus me transportou dentro da África. Eu não conhecia a África, eu não sabia como era. Eu não sabia como que aquele povo andava. Mas Deus me transporta lá dentro. Eu comecei a ver o povo. Eu comecei a ver um povo sedento pedindo água. Eu ouvia, pastor. Eu ouvia eles pedindo água. E Deus me leva para Guiné-Bissau. E Deus me leva para Guiné-Bissau. Antes de Deus me levar para Guiné-Bissau, Deus fala comigo, eu viro para minha esposa e falo assim para ela: a partir de hoje eu começo a orar contigo. Ela mais rápido correu no meu pastor. E o meu pastor deu um curso para a gente de missiologia e teologia. Fizemos pela Nova Horizonte. E ainda eu trabalhava 9 anos e meio na Ferreira. Não é 9 dias. Eu descendo de bicicleta para ir para o trabalho. E Deus para um profeta. E o recado dele só foi esse: chegou o tempo de eu te arrancar de lá e tu viver da minha obra. E ele foi embora. E a gente orava todos os dias, irmãos.
3 horas da manhã, com um varão chamado Ferdinando. Ele faz parte da Deus e Amor. A gente orava todos os dias 3 horas da manhã. E a gente fizemos o curso de teologia, missiologia. E chegou um dia, eu virei e falei, eu preciso falar com o homem. Como eu vou falar? E eu tinha ido na África, ficado 15 dias. Quando eu voltei, eu trouxe algumas fotos. E eu fui falar com o dono da firma. Eu preciso que o Senhor me dê um presente. Ele virou para mim e falou assim, qual é o presente? Eu falei, que tu me mande embora, porque eu preciso ir para esse lugar. Ele virou e falou assim para mim, assim, resumindo, a firma não está mandando ninguém embora, mas eu vou te dar uma resposta mais rápido possível. Quando foi 4 horas da tarde, meu telefone tocou. Ele virou e falou assim, passa aqui amanhã para assinar essa papelada. Eu fui lá, irmãos, assinei a papelada, saí com o meu direito tudo. Faltando uma parcela para me receber, meti o pé para a África. Fui embora para a África, deixei pai, deixei irmãos, deixei tio, deixei a minha casa, dei as minhas coisas para os outros. Deus nos leva para uma nação aonde não tem energia elétrica. Quem tem gerador tem energia. Quem não tem gerador está no escuro. Deus nos leva para uma nação aonde não tem saneamento básico. Mas foi lá que Deus quis nos ensinar. Foi lá que Deus quis nos adestrar. Porque quem tem chamado não escolhe para onde quer ir. Ele atende aquilo que Deus chamou ele para poder ir. Quem escolhe lugar para ir, ele está dando oferta. Quem atende aquilo que Deus chamou e mandou para ele ir, está dando sacrifício. Deixei tudo, fui para lá. Um país muçulmano, mas aonde é um país livre para poder pregar. E eu vi Deus operar maravilhas naquele lugar. Eu vi Deus salvar, eu vi Deus libertar. Eu vi Deus curar idético para a glória dele. Eu vi Deus fazer uma mulher a voltar a andar e voltar a falar. De quando aquela mulher estava afastada do caminho do Senhor, ela não conhecia Cristo, mas havia uma mulher que se chamava Júlia. Júlia vira para mim e fala assim, pastor João, vamos lá na casa da Dona Santa, orar pela Dona Santa. E quando nós entramos naquela casa, nós oramos para ela, e eu estava saindo, Deus falou, faça uma campanha de 7 dias na casa dela, de oração. Orei o primeiro dia, nada aconteceu. Segundo dia, nada aconteceu. Terceiro dia, eu vi ela dar um sinal com a mão. E eu virei para o marido dela e falei assim, Dona Santa vai voltar a andar e vai voltar a falar. E eles viraram para mim e disseram assim, eu não acredito. Eu falei, mas eu acredito no Deus que eu sirvo. Numa quarta-feira, numa sexta-feira, nós estávamos no culto. E eu lembrei da Dona Santa. Virei para o Zamora, falei, Zamora, fica aqui no culto, dirige o culto, que vai eu e Bácaro lá na casa da Dona Santa. E nós fomos na casa da Dona Santa. Quando nós entramos na casa da Dona Santa, o demônio manifestou nela e jogava ela igual uma pipoca para o alto. Ela cricava, irmãos, ela não se movia em cima da cama. Mas naquele dia os demônios fez ela cricar. Ela pulava como uma tábua em cima da cama. Nós repreendemos aquele demônio, irmãos, não foi fácil de sair. Aqueles demônios saíram. Numa sexta-feira. Estou indo buscar a minha filha na escola. E quando eu apontei na ponta da tabanca, que é um povoado, eu estou escutando o povo gritando, pastor, pastor, corre aqui, corre aqui, corre aqui, corre aqui. Eu falei, aconteceu alguma coisa. E realmente aconteceu. E quando eu chego na porta da tabanca, eles viram para mim e falam assim, Dona Santa está andando e Dona Santa está falando. Saí correndo, irmão, tinha uma cerca lá dessa altura. Eu dei um pulo, passei e gritei, Dona Santa. Ela gritou, Alim, no crioulo quer dizer, estou aqui. Eu falei, Dona Santa, a senhora está andando, estou falando.
Ela falou: estou andando, estou falando. Porque vocês vieram aqui, fizeram uma oração bonita, e eu estou andando, estou falando. Entra na minha casa, tira tudo que é do Jambacuz. Jambacuz é feiticeiro. Entra na minha casa, havia lá um chifre, irmão, de cabra, com carne, com pólvora, com pano vermelho. E ela falou: entra na minha casa e tira tudo que é do Jambacuz, porque eu quero servir o seu Deus. E ela, irmãos, ela veio para a presença do Senhor, servir ao Senhor, adorar o Senhor com toda a família. Eu glorifiquei a Deus, eu exaltei a Deus. A partir do momento que Dona Santa, ela foi para a igreja, não precisávamos mais nós limparmos a igreja, não precisávamos mais nós varremos a igreja, porque era a Dona Santa toda com a família. Ela foi para a igreja adorar o Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus não conta com muito, Deus conta com aquele que está disposto a ser. Deus conta com aquele que está disposto a servir a Ele. Deus conta com aquele que está disposto a dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus curou Dona Santa. Dona Santa voltou a andar. Dona Santa voltou a falar. A gente trabalhava no orfanato chamado Orfanato Casa Emanuel. E eu aprendi muito com a missionária que está ali, que já tem 20 anos, chamada Isabel Johanne, que morava em Costa Rica. E ela só fala assim: eu vou morrer aqui por este povo. Uma mulher de grandes experiências. E eu lembro muito bem que quando os missionários brotou um propósito de orar pelos aidéticos de dentro do orfanato, foi um mês orando, foi um mês jejuando, foi um mês consagrando. Deus curou 8 aidéticos para a glória do nome dele. Deus é fiel para fazer muito além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus é fiel para realizar aquilo que Ele quer realizar quando nós estamos dispostos. Olhar para João Batista. Deus vira para João Batista e diz assim: João Batista, tu vai levantar o meu ministério. E ele pergunta: Deus, para onde tu quer que eu levante o meu ministério? E Deus vira para ele falando: no deserto. Se Deus mandasse você abrir uma igreja no deserto, você abriria? Se Deus pegasse para você agora e virasse para você e dissesse assim: eu quero que tu constrói uma igreja lá na torre, você questionaria ou abriria? Isso é tremendo, porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. João Batista constrói o deserto, constrói a igreja dele, o ministério dele no deserto, aonde ninguém vai, aonde ninguém quer passar, aonde ninguém quer estar. Quem quer estar no deserto? Tu quer estar no deserto da falta de dinheiro? Tu quer estar no deserto da falta de família? Você quer estar no deserto onde as coisas te faltam? Mas Deus manda ele construir o ministério dele no deserto. Que coisa tremenda é quando nós ouvimos a voz de Deus e entendemos que é Deus que está falando conosco. A Bíblia vai dizer que ele constrói o ministério dele no deserto. E os viajantes estão passando. Quando o viajante está passando, ele vira e fala: ei! Ei! E o viajante para. E ele vira e fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A igreja precisa levantar de novo a bandeira da pregação. A igreja precisa levantar de novo a bandeira da evangelização. A igreja precisa levantar a bandeira de ser profeta e profetizar que Levi Gaspar e do Senhor. A igreja precisa levantar a bandeira da profetização e profetizar que as bocas de fumo vão fechar. E nesse lugar serão casas de pregação. Eles serão pregadores, eles serão pastores, serão evangelistas para a glória do nome de Jesus.
E eu gostaria de te fazer uma pergunta, não precisa me responder. Você sabendo que o culto de missões era hoje, para quem você pregou hoje? Para quem você falou do amor de Cristo hoje? Para quem você anunciou? De repente você parou com seus amigos, colegas, parentes, falou de tantas essas coisas. Falou de novela, falou de jogo, falou de filme, mas não falou de Jesus. Imagine agora, o culto é de missões, falando de salvação de vidas. E você recebe a notícia que aquela pessoa que você parou hoje, acabou de morrer. Você teve a oportunidade de falar de Jesus e não falou. Nós precisamos de atender o chamado de Cristo na nossa vida. A Bíblia vai dizer que, servindo eles e jejuando, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse-lhe o Espírito Santo: apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra a qual eu tenho chamado. E então, jejuando e pondo sobre eles as mãos, e despediram. A Bíblia vai falar que aonde o apóstolo Paulo passou, ficou uma marca da glória de Deus. Só que a Bíblia vai falar que a igreja de Antioquia, ela era uma igreja de oração. E a igreja missionária jamais ela anda de pé. A igreja missionária ela anda assim, com os joelhos dobrados, falando com Deus, pedindo a Deus pelas nações, pelos povos, por raças, por tribos, por línguas, pelos missionários que deixaram casa, família, conforto, se despiu de si mesmo para poder anunciar o evangelho de Cristo. E quando nós colocamos as nossas prioridades, o nosso conforto na frente do chamado de Deus, atrapalha Deus de cumprir aquilo que Ele quer cumprir na tua vida. O que tem sido prioridade na tua vida? O que tem sido prioridade diante daquilo que Deus chamou para você ser? E às vezes nós falamos: não tem nada na igreja para mim fazer. Será que não tem? Será que não tem um folheto para mim poder pegar o folheto e entregar alguém ali fora? Será que eu não tenho os meus lábios para ir ali fora e convidar aqueles que moram ao lado da minha casa para poder estar aqui na igreja? Porque um dia alguém me convidou, pastor. Um dia alguém me trouxe na casa dele. O problema nosso é que nós somos egoístas. O problema nosso é que nós queremos o céu só para nós. O problema nosso é que nós não se importamos com as pessoas que estão lá fora. O problema é que nós não se importamos com a nossa família, com nossos tios, parentes, amigos e colegas. Porque nesse exato momento que nós estamos aqui, adorando a Deus, o diabo está tentando contra a vida do teu pai. O diabo está tentando contra a vida da tua mãe, contra a vida do teu irmão, contra a vida do teu tio. Não adianta eu profetizar que a minha família é do Senhor se eu não faço a minha parte. Não adianta eu profetizar que o meu pai será um homem de Deus se eu não tenho coragem de evangelizar, se eu não tenho coragem de testemunhar, se eu não tenho coragem de fazer algo para mostrar para ele que Jesus muda. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele anuncia o evangelho. E por onde ele passa, uma marca positiva da presença de Deus é com ele. Bate assim no peito: eu sou a igreja missionária. E a minha marca, ela precisa ser positiva diante de Deus. Apóstolo Paulo deixava uma marca positiva. Era um homem que pregava a tempo e a fora de tempo. Ele anunciava, ele proclamava. As pregações dele vinham acompanhadas de milagres, vinham acompanhadas de sinais.
A igreja missionária, ela precisa ser acompanhada de sinais. Eu profetizo nesta igreja que essa igreja será acompanhada de milagres. Ela será acompanhada de sinais, pastor. Vai chegar aquilo que você quer receber. Só por causa você colocou o culto de missões para poder funcionar na igreja. A igreja precisa estar na mesma visão do que o seu pastor. A igreja precisa amar almas. A igreja precisa amar os perdidos. A igreja precisa amar os drogados. Eu lembro que foi um culto de domingo, não sei se a Alessandra estava nesse culto. E eu estava sentado na igreja, em cima do púlpito. A igreja estava cheia, mas a porta estava lotada. Você estava no culto? Eu virei e falei: abre a porta, abre a porta. Abre a porta, porque pode passar quem? E ele quer entrar na igreja e tem muita gente na porta. Daqui a pouco entrou um homem, pastor, com 2 sacos na mão, ajoelhou lá na frente. Falamos de Jesus para ele, fizemos o apelo. Ele aceitou Jesus como o único suficiente Salvador. Mas qual é a participação da igreja? Jesus já pagou o preço, pastor. O preço que ele pagou foi de cruz. Mas o preço de evangelizar, o preço de pregar, é você. Somos nós que estamos aqui. Aí a Bíblia vai dizer que por onde ele passava, ele deixava uma marca da presença de Deus. Se nós formos olhar, nós vamos ver que eles pregando o evangelho de Cristo em Icônio, em Listra, em Derbe, e ali se levantou uma grande perseguição. Quanto mais a perseguição aumentava, quanto mais eles pregavam, quanto mais eles avançavam, quanto mais eles anunciavam. O problema todo é que nós falamos, estamos sendo perseguidos dentro da igreja. Isso não é perseguição. Isso aqui é falta de pessoas aceitarem Jesus verdadeiramente como o único suficiente Salvador. Perseguição em países fechados traz morte. Perseguição em países fechados traz prisões. Perseguição em país fechado, às vezes você tem que largar casa, tudo, e meter o pé, senão você morre. Eu lembro que eu fui pregar em Guiné-Bissau, numa ilha chamada Ilha de Uracane. Ilha de Uracane de barco, ela leva 2 horas e meia. Esse barco dando 120. E foi lá que nós fomos pregar. E nós chegamos dentro da ilha de Uracane. E nós pregamos dentro desta banca, dentro das ilhas. E essa ilha foi a última ilha a gente ir. E ali nós tivemos uma experiência muito linda. Nós estávamos com um pastor chamado Pastor Beto. E eu lembro quando nós chegamos dentro da ilha de Uracane, o regro tinha permitido nós pregarmos, mas ele disse, nesse dia ele não estava, mas o segundo regro estava lá. E ele nos levou até dentro da tabanca, e quando nós pegamos o tambor, porque tem igreja que só tem o tambor, e nós começamos a bater o tambor, a multidão vinha. Você olha para lugares cheios de mato, você fala, não mora ninguém. Começou a sair aquela multidão de dentro do mato. E ali o louvor acontecendo, nós louvando. E quando chegou a minha hora de eu pregar, eu comecei a pregar. E de repente apareceu um homem deste tamanho. Esse homem não queria que eu pregasse. Esse homem não queria que eu falasse de Jesus. Esse homem não queria que eu anunciasse, porque ele era filho de um feiticeiro que tinha morrido, e ele tinha assumido o lugar do pai dele. Eu peguei, eu
Falei, pastor Beto, traduz para eles que eu não vim aqui trazer guerra, porque a guerra acabou com Guiné-Bissau. Mas diz para eles que eu vim trazer algo que pode mudar a história deles, pode mudar a vida deles. Eu nunca senti medo, irmãos. Naquele dia eu senti. Sabe o que aconteceu? O segundo régro veio, pegou no meu braço e me levou para o meio da multidão. E ele disse, vem pregar e vem falar o que há de importante para nós. Eu voltei a pregar, irmãos. Só que quando eu voltei a pregar, eu voltei numa ousadia. Eu pregava, pulava e dava rajada de línguas estranhas no meio deles. Quando eu fiz o apelo, não foram 10, não foram 20, não foram 30, foram mais de 40 vidas aceitando o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Deus, Ele quer contar com a igreja. Assim conforme a serpente foi levantada no deserto, importa que o nome de Cristo ele seja levantado e reconhecido. Há países que a Coca-Cola é conhecido, mas Cristo não é conhecido. Há países que a pizza é conhecida, mas Jesus Cristo não é conhecido, Vinícius. Quem que tem que fazer o nome de Cristo ser conhecido, pastor? É quem que tem que fazer o nome de Cristo ser conhecido? Somos nós. É você, sou eu. Que batemos no peito e dizemos que somos servo. Mas nós não temos coragem de anunciar. Nós não temos coragem de largar a nossa casa no domingo, 3 horas da tarde, com esse sol que está quente, e levar um folheto chamando, convidando para vir para a igreja. Nós não temos. Nós não colocamos Cristo como nossa prioridade. Nós falamos que nós amamos a Cristo, mas amamos da boca para fora. Porque nós não entregamos de corpo e alma e espírito. Eu lembro um dia que eu estava orando 3 horas da manhã. O Espírito Santo de Deus falou assim comigo assim: abre uma igreja aqui. Falei, Deus, eu não tenho condição, não tenho dinheiro, não tem como. O Espírito Santo de Deus falou assim comigo assim: estende as mãos ao Brasil. Deus faz tudo na hora certa, pastor. E eu falando de lá com os pastores daqui. Deus permite que meu pai fique com câncer. Era hora de eu vir ver o meu pai. Eu virei para minha esposa e falei, preciso no Brasil ver o meu pai. Eu vim ver o meu pai. E o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração: onde você for, você vai levar o seu pai. E onde eu ia pregar, eu levava o meu pai. Chegou um dia, fui pregar na Batista Calvário, encontrei o pastor João, que veio do Paraguai para cá. O Espírito de Deus falou assim: diz para ele orar pelo teu pai. Meu pai estava fraco, não aguentava andar, os olhos amarelos. E naquele dia o pastor João orou pelo meu pai. Meu pai começou a se recuperar como se não tivesse o câncer. Mas ele estava com câncer. Começou a se fortalecer. E aonde eu ia, eu pregava. Ganhava oferta. Deus deu estratégia. Fiquei 3 meses, preguei aqui no Brasil, nessas igrejas, tudo. Conseguimos o dinheiro, pastor. Não só para levar para a igreja. Mas eu voltei depois de 3 meses. Meu pai ficou aqui forte, bonitão. Você já acha que meu pai morreu, irmão? Meu pai não morreu não, porque Deus me deu permissão, permitiu eu voltar para poder cuidar do meu pai. Meu pai passou pela operação, está aí fortão na presença do Senhor, pregador da palavra dele, diácono da casa do Senhor. Levei o dinheiro, arrumamos a igreja, arrumamos a escola,
e arrumamos uma biblioteca para a glória do nome do Senhor. Vocês entendem que Deus não precisa de muito? Deus, Ele quer aquele que esteja disposto. Deus quer aquele que vai dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele prega, ele anuncia. Quando nós chegamos em Atos 17, versículo 23, o povo está ali em Atenas, estão ali adorando o Deus de Ana. Apóstolo Paulo vai ver uma frase que está escrito: ao Deus, ninguém conhece essa frase aqui, ao Deus desconhecido. Apóstolo Paulo pega essa frase e ele começa a pregar em cima do Deus que eles não conheciam. E é uma revolução, porque o nome do Senhor é conhecido aonde apóstolo Paulo passa. E eu lhe faço uma pergunta aqui: lá no teu bairro o nome do Senhor é conhecido através da tua vida? Na tua escola, no teu emprego, aonde você entra, o nome do Senhor é reconhecido. Ele sabe que você é crente, ele sabe que você é servo de Deus, ou você é apenas um agente fantasma que ninguém sabe que você é crente? Aí eu termino agora, pastor, porque o tempo já se foi. Mas quando nós olhamos para Atos 21, do versículo 8 para baixo, apóstolo Paulo tem desejo em chegar em Jerusalém. Ele tem desejo de encontrar com os discípulos, ele tem desejo de encontrar com os irmãos, ele tem o desejo de ver as obras que a qual ele tinha passado, ele tinha deixado por ali. A Bíblia diz então que agora o desejo dele é para Jerusalém. Ele vai para Cesareia, e quando ele vai para Cesareia, ele vai para a casa de Filipe, a qual era um profeta. A Bíblia vai dizer que ele fica ali por alguns dias, mas quando ele está ali por alguns dias, chega um profeta por nome de Ágabo. O interessante é que o apóstolo Paulo não tem a vida dele por preciosa. E o profeta agora chega para ele e diz assim: com os teus cintos, vão amarrar as tuas mãos, vão amarrar os teus pés, e vão te entregar na mão dos gentios. A Bíblia vai dizer que os discípulos agora ouvem aquilo que o profeta fala para ele, e vai pular no pescoço dele, e vai dizer: não sobe a Jerusalém não, porque se você subir a Jerusalém, você pode ser decapitado, você pode ser morto, você pode ser aprisionado. Ei, presta atenção, porque todo aquele que tem um chamado, sempre se levantará alguém usado pelo diabo para dizer: não atende o chamado não, não vai não, não faça não, você vai sofrer isso, você vai passar perseguição, você vai passar fome, mas quem sabe quem chamou ele, Deus garante. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo vira para ele e fala: ei, o que vocês estão fazendo? Vocês estão me magoando, vocês estão me entristecendo, vocês estão querendo me fazer parar. Mas eu quero dizer para vocês que eu não estou apenas disposto a pregar o Evangelho de Cristo, mas eu estou disposto a morrer por causa do Evangelho de Cristo. Partícula do Espírito Santo está entranhado dentro dele. Ele está disposto a morrer por causa do Evangelho de Cristo. Ele está disposto a morrer pelo Senhor. Ele está disposto a morrer pela obra. Ele entende que a alma dele não é preciosa para ele, mas é preciosa para Cristo. Você está disposto a passar perseguição por causa do Evangelho de Cristo? Está disposto a morrer por causa do Evangelho de Cristo? Você está disposto a negar a sua vontade, deixar a sua família, deixar a sua casa, deixar tudo por causa do Evangelho de Cristo? A Bíblia vai dizer então que agora eles vão olhar um para o outro, e vendo que eles não podiam convencer a eles, ele vai dizer e vai falar assim: aquietamos o nosso coração e seja feita a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é perfeita e ela é agradável. Ela é perfeita, mas ela traz dor. Ela é agradável, mas ela te machuca. Mas se eu fui chamado por Deus, eu não tenho a minha vida por preciosa.
É tempo de nós ganharmos Levi Gasparian, Três Rios, Vila Isabel, as cidades vizinhas para Cristo. E nesta noite, há um globo terrestre de Deus aqui para dentro. E nesse globo já tem a marca do país, da nação que você vai entrar. Eu demorei mais de 10 anos, pastor. Desde os 17 anos o coração ardia. E Deus me leva lá, já com 30 e poucos anos. E eu queria pedir à igreja, com a permissão do pastor, se pode ficar de pé. Eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Se você está disposto a morrer por causa do Evangelho de Cristo, eu não vou orar para Deus te enviar para dentro do Brasil, mas eu vou orar para Deus te enviar para fora do Brasil, para as nações, para os povos. Se você abrir o seu ouvido espiritual neste momento, você vai ouvir a Índia perguntando quem há de vir por nós. Você vai escutar a China perguntando quem há de vir por nós. Você vai ouvir o Congo burúndio perguntando quem há de vir por nós para trazer uma mensagem de salvação. E eu quero perguntar: quem está disposto a atender o chamado de Deus, ainda que você venha sofrer, ainda que você venha morrer por causa do Evangelho de Cristo? Se desloque do teu lugar, vem aqui na frente, que eu quero orar por você, porque o campo te espera. Deus não lida com medroso, Deus não lida com frouxo, Deus não lida com fraco. Deus lida com aquele que está disposto. Deus lida com aquele que está disposto a dizer: Deus, eu não tenho a minha vida por preciosa. O culto é de missões. Vem aqui no tapete. Vem aqui na frente. Isso daqui é sério. Porque o céu tem pressa. O céu tem urgência, pastor. Sabe qual é a minha oração que eu faço para Deus? Independente se eu estou com a igreja estabilizada. Me leva de novo para o campo, Deus. Me leva de novo para o campo. Porque aqui tem muito crente um dando cabeçada no outro. Uma igreja dentro da outra. Mas no campo falta igreja. No campo falta missionários. No campo falta pastores. Eu lembro que quando eu passava no meio da tabanca, eles falavam: pastor, hoje tem culto, pastor, hoje tem culto. Culto na África não tem pressa de acabar, pastor. Ninguém lá tem medo de borrocar a maquiagem. E não tem medo de chorar. Se for deles rolar na terra, eles vão rolar. Se for deles adorar Deus lá no chão, eles vão adorar. Porque eles entendem que Deus merece toda a honra, Ele merece toda a glória. Eu queria pedir à igreja que estendesse as mãos aqui para frente. Estenda suas mãos aqui. Senhor, está aqui a tua filha, a tua serva. As minhas mãos, ó Deus, está sobre ela. Eu lhe peço, ó Deus, uma unção missionária sobre a vida dela.
Que o Senhor inunda a mente, inunda o coração dela com essa unção de sonhos, do campo, de revelação. Mostra para ela a necessidade do campo. Está aqui, ó Deus, a vida do teu filho. Derrama, Deus, esta unção missionária. Desperta os olhos dele para que ele possa ver as necessidades, as dependências do campo. Que esta unção missionária seja derramada sobre a vida do teu filho, sobre a vida dos teus servos. Prepara, Deus, o tempo, porque o tempo nos ensina. O tempo nos adestra a ser aquilo que o Senhor quer que sejamos para ti. Ó Deus, toma a tua filha nas tuas mãos. Prepara o corvo. Prepara o passaporte. Prepara o tempo exato, Deus, para ela poder entrar no lugar fora do Brasil, que é a qual o Senhor escolheu. Deus, da mesma forma te entrego a tua filha. Ó Deus, missões é a batida do teu coração. E eu lhe peço que hoje, Deus, seja a batida do coração da tua filha. Que ela venha amar almas, que ela venha amar vidas, que ela venha se dedicar por vidas. Para que o Senhor, ó Deus, possa fazer, ó Deus, os teus filhos, ó Deus, atravessar, ó Deus, o oceano e o teu nome ser glorificado. Ó Pai, em nome de Jesus, Deus, está aqui, ó Deus, a tua serva. Pois o Senhor é que nos escolhe, é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos separa. Porém, ó Deus, o chamado é teu, o envio é teu, ó Deus, e a responsabilidade é nossa de segurar a corda. Está aqui, ó Deus, o teu filho que está dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu não tenho a minha vida por preciosa, mas eu estou disposto, ó Deus, a alcançar as nações. Eu estou disposto, ó Deus, a alcançar os povos. Estou disposto, ó Deus, a anunciar, ó Deus, o teu evangelho a tempo e a fora de tempo. Eu abençoo, ó Deus, a vida desta igreja. Eu abençoo a vida do pastor. Eu abençoo, ó Deus, a vida dos obreiros. Que esta igreja, Deus, venha a ser uma exportadora de missionários. Que esta igreja, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, ela possa segurar a corda. Ela possa sustentar para a glória do teu nome. Ó Deus, muito obrigado. Amplia, Deus, a visão dos teus filhos. Amplia a visão das tuas servas. Amplia, Deus, a visão daqueles que vão chegar para ser contribuinte desta obra. Levanta, Deus, mantenedores. Levanta, Deus, empresários, ó Pai. Levanta, Deus, os missionários certos para eles poderem contribuir para a glória do teu nome. Que possa haver, ó Deus, conferências. Que possa haver, ó Deus, congressos missionários. Mas que tudo que acontecer aqui, ó Deus, as ofertas alcance almas. Alcance, Deus, projetos. Alcance vidas para a glória do teu nome. É o que eu lhe peço, ó Deus, e te agradeço. Bendigo o teu nome por esta noite. No nome de Jesus amado, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém. E vamos dar uma salva de palma. Podeis assentar no lugar de vocês. E assim eu agradeço a oportunidade, pastor. No nome de Jesus. Deus continua abençoando o pastor João Batista.